Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de um artigo do Alan Brandt sobre o Enigma de Inácio. Então, Inácio de Antioquia, ele tem 7 cartas, que são as mais citadas, você vai ver aí na literatura patrística, e que são tidas como autênticas. Existe um grupo maior de cartas, além dessas 7, e que já são consideradas apócrifas, a maior parte da literatura vai desconsiderar elas. Mas essas 7 são tidas como autênticas, né? São a de Efésios, Magnésios, Tralianos, Romanos, Filadelfienses e Esmirnenses. E a carta de Policarpo de Esmirna, tá? Então, a carta que Inácio escreveu para Policarpo. O Alan Brandt ele vai chegar à seguinte conclusão. Ele fala assim: Inácio foi o primeiro grande bispo missionário que reinterpretou a ordem da igreja, a Eucaristia e o martírio contra o pano de fundo da segunda sofística da Ásia Menor, com suas procissões pagãs, culto e embaixadas que celebravam a ordem social da cidade-estado grega em relação ao poder imperial. Então, o Inácio está inserido dentro dessa segunda sofística. Essa segunda sofística é um movimento cultural ali que aconteceu ali no Império Romano, ali na época do Inácio, entre os séculos I e séculos III. Né? O Inácio está ali no começo do século II, está bem no meio desse movimento. Particularmente nas regiões de língua grega do Oriente, como a Ásia Menor, que é onde fica Antioquia. Né? Então, esse movimento marcou uma espécie de um renascimento da arte retórica clássica, especialmente da tradição sofística grega dos séculos V e IV a.C. Plutarco formalmente não é desse movimento, mas ele compartilha também do mesmo ambiente cultural que deu origem ao movimento. E, de certa forma, ele preparou o terreno para esse movimento. Né? Então, ali no século XVII, o Inácio está inserido nessa segunda sofística, tá? Que é um movimento pagão. E ele está influenciado por isso. Como? O Alan Brandt vai explicar. Os manuscritos com essas 7 cartas, que hoje a maioria entende que são autênticas, eles foram descobertos ali no século XVII por James Ussher, que ele encontrou a tradução latina de Grosseteste, que é o Codex Caiensis, com essas cartas de Inácio, tá? E o Nicolaus Vindelius, que descobriu o Codex Mediceus, em Florença. Tá? Após essas descobertas, houve um debate em torno da autenticidade dessas cartas. Por quê? Porque, na verdade, autores como Irineu, que estão ali perto, pouco depois de Inácio, né? E Orígenes, eles pouco falam do Inácio. Então, essa ausência do Inácio nos escritos da patrística posterior levantou dúvidas. Mas será que isso é autêntico mesmo? Né? Então, houve esse debate e chegou-se ali a um consenso, principalmente em função dos trabalhos de Joseph Lightfoot, bispo, né, e o Theodor Zahn, chegou a um consenso de que seriam autênticas. Essa questão foi recolocada novamente por autores como Joseph Rius Camps, Robert Joly, Reinhard Hubner e Thomas Lechner. Eles argumentam que a carta de Inácio de Antioquia são falsificações do final do século II. Tá? Então, elas são escritas ali no final do século II, não em 110, como ela se propõe a ser. E elas foram escritas para atacar uma forma desenvolvida de valentianismo da época do final do século II, mas que não existia no começo do século em 110. Não existia em 110. Então, detetando essas características de uma doutrina posterior, eles chegaram à conclusão: é falsa. Isso é um puro anacronismo que está acontecendo aí. Isso daí não é de 110. Isso. Inclusive, isso levaria a concluir que o próprio personagem Inácio seria uma ficção. Tá? Ele não existiria. Tá? Bom, o Alan Brandt ele vai responder essa crítica e vai confirmar que as cartas são autênticas. Tá?
e que as cartas, na verdade, não contêm esse docetismo marcionista tardio que os críticos dizem que tem, tá? Nem um credo anti-valentiniano de Noetus, tá? Ele vai dizer que não. Esses críticos estão vendo ali no texto uma doutrina do final do século II, que na verdade eles estão forçando a barra. Na verdade, a carta não está falando disso, tá? Então, sim, a carta é autêntica. Bom, mas isso não responde tudo, né? Porque, afinal de contas, existem diferenças entre os textos de Inácio e os textos de Policarpo, tá? Principalmente com relação ao papel do bispo. Essas diferenças podem ser explicadas, segundo Alan Brandt, porque eles viviam em dois mundos culturais distintos, tá? O Inácio inserido dentro dessa segunda sofística, o Irineu já não. Já está numa outra perspectiva. Dentro dessa segunda sofística, do Inácio, ele fala ali desses cultos pagãos que estão sendo revigorados nessa época aí dele. E ali se fala então de sacerdotes pagãos que usavam figuras como deuses que agiam como líderes das procissões. E havia sacerdotes pagãos que eram uma espécie de líder daquela procissão. O Inácio via o bispo no topo da Eucaristia ou em sua própria procissão de mártir como um líder culto preeminente. O próprio Inácio, ele é martirizado. Então ele se vê nesse papel. Eu estou indo em procissão para o martírio, tal qual o sacerdote pagão está lá na procissão lá dos cultos da segunda sofística. Tá? Então o Alan Brandt ele resolve o enigma de Inácio, que seria essa diferença de perspectiva, que assim, o papel do bispo para Inácio tem uma perspectiva semi-pagã. É uma diferença diferente que vai ser de Irineu, que fala da sucessão apostólica, aquela coisa toda. Então, é uma perspectiva diferente. Essa diferença estaria pela compreensão de que Inácio articulava uma teologia eclesiástica inovadora, profundamente informada pela linguagem do paganismo helenístico, da segunda sofística. É algo que não é compartilhado por Policarpo, por Ineu e por Orígenes. Daí que as diferenças apontadas. Então, Inácio ele reinterpretou a ordem da igreja, bispos, presbíteros e diáconos, a Eucaristia, o martírio, no contexto dessa segunda sofística, com as suas procissões pagãs, cultos e embaixadas que celebravam a ordem social da cidade-estado grega. Essa concepção era radicalmente diferente da defendida por Irineu. Inácio usava esse termo typos no sentido pagão de uma imagem portátil, em contraste com o uso predominante no Novo Testamento para figuras ou eventos do Antigo Testamento. Ele via os clérigos como portadores de Deus, como portadores de templos, portadores de Cristo, paralelos aos oficiais sacerdotes lá dos mistérios pagãos, que carregavam imagens de divindades. Essa linguagem e iconografia eram estranhas e não ininteligíveis para Policarpo e Irineu. Então, essas características semi-pagãs da teologia de Inácio é que fizeram com que esses autores posteriormente não fizessem uma referência clara aos textos de Inácio. Então, Alan Brandt sugere que essa teologia de Inácio em torno da figura do bispo e da ordem eclesiástica tinha um diálogo com uma procissão pagã. E isso acabou sendo apagado da história, porque Irineu não pega essa proposta do Inácio. Então, isso explica o porquê que eles não são citados posteriormente. Então, a dificuldade de Irineu, Orígenes, de Policarpo se referir a Inácio decorre da forte influência do paganismo helenístico na teologia de Inácio.
algo que não se encaixava nas categorias e compreensões das gerações cristãs posterior, que tenderam a focar na sucessão apostólica linear. Tá? Então, é isso então. Muito obrigado, então.